Muito boa noite. Eu espero que todos aqui essa noite estejam muito bem. Seja bem-vindo a essa minissérie chamada Simplesmente Jesus. Eu queria saber quem está animado aí essa noite? Muito bem. Sensacional. 7 pessoas extremamente animadas essa noite. Isso é muito bom. Na verdade, a questão da animação talvez não tenha a ver se você fez o ru ou não fez o ru, se você colocou a mãozinha para cima ou não. Mas um grande desafio de todas as igrejas que estão nesse momento com portas abertas no domingo à noite é que a maioria das pessoas, talvez não a maioria, pode ser até minoria, mas muitas pessoas estão vivendo neste momento o síndrome da segunda-feira. Estão no domingo já com a cabeça na segunda-feira. Porque o final de semana começa bem, começa numa sexta-feira para muitas pessoas. Então você sai do trabalho, aí já é um final de semana, você já vai bater aquela bolinha, já vai reunir com os amigos, de repente já pode ficar mais tempo com a família. Aí o final de semana, então você pode ir no cinema, assistir um filme, você vai comer muitas coisas diferentes e gostosas, e é muito legal o final de semana. É como se fosse uma mini férias dentro da semana. Então é a semana que você relaxa, que você fica tranquilo, que você fica alegre. E uma coisa muito interessante que acontece no final de semana, não sei se você já parou para pensar nisso. Nos finais de semana, normalmente, a gente consegue escolher as pessoas que nós vamos nos relacionar. Você escolhe os membros da família, às vezes o tio, tia, primo, vovó. Você escolhe os seus amigos, você escolhe pessoas que fazem bem para você, que coloca você para cima, que faz você dar risada. Isso é muito legal. Coisas que normalmente, durante a semana, a gente não tem essa liberdade. Você não consegue escolher as pessoas que você estuda, o pessoal da sua classe. Não dá para você escolher. Você é obrigado a conviver com elas a semana inteira, o ano inteiro. Você não pode escolher as pessoas que trabalham com você, que fazem parte do teu departamento. Você é obrigado, querendo ou não, a conviver com elas a semana inteira, o ano inteiro, vários anos. Mas no final de semana é massa demais. Que daí você manda mensagem para quem você quer. Você escolhe as pessoas que você vai conviver. E normalmente são pessoas que você ama. Então é tão intenso, é tão legal o final de semana. Aí a gente chega no domingo à noite. E você já pensa assim, esse é o meu último compromisso da semana. Aí, daqui a pouco eu estou em casa, eu durmo e vou ter que acordar 6 horas da manhã. Para ir para a escola. 6 horas de manhã para ir para a faculdade, ou 6 horas da manhã para você ir para o seu trabalho, e aí você não curte muito, porque você tem que conviver com aquele patrão mala, com aquelas pessoas do seu departamento, que às vezes é um clima pesado, que você não gosta muito. Às vezes você estudou, você não trabalha na sua área, e aí pinta uma decepção. Você fez a faculdade para trabalhar numa área e ganhar 10 mil, e hoje você ganha R$1.000. E sabe o que é pior? Você ganha milão e tem que chegar sorrindo, feliz da vida na segunda-feira. Aquele sorrisinho amarelo, aquela coisa sem graça, porque você fala assim, eu estudei para estar trabalhando em outra área. Então, às vezes, a segunda-feira fica pesada. E a gente acaba vivendo uma vida chata. O nosso destino fica chato, fica pesado. Parece só uma brincadeira, às vezes uma descontração, mas é a realidade de muitas pessoas aqui, infelizmente. A segunda-feira é um desafio para muita gente. E às vezes você está aqui num culto como esse, e às vezes Deus quer falar com você através de uma música, através do momento da mensagem, mas você está tão encanado e sofrendo com a segunda-feira, que você não consegue curtir esse último momento do final de semana. Então a gente tem que deixar a vida mais leve, porque nossa jornada ela é única. E a vida? A nossa vida? Nossa vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. E passa muito rápido. Nós temos uma jornada. Nós temos uma vida. E você acha que eu estou falando de um trecho de uma música, né? Não estou falando de música, estou falando de um versículo. Olha só esse versículo aqui que está em Salmos 90, 10. Diz assim, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. A Bíblia esqueceu de colocar o pastor Arno aqui nessa mensagem. Porque ele já passou de 90 anos, já tem uma saúde invejável, que chega a ser irritante, pastor. Entretanto, são anos difíceis e com sofrimento,
mas a vida passa depressa e nós estamos voando. A vida passa depressa, nós estamos voando. E a gente muitas vezes chega num domingo à noite, a gente está sofrendo por causa da segunda-feira. A gente está sofrendo por causa da nossa semana, por causa da nossa vida, nosso contexto. Isso não é legal, porque a nossa única vida, a gente viver assim, com esse peso, com essa tristeza, carregando o mundo nas costas, não é legal. E eu ouvi alguns exemplos de história de leões, que me chamou muita atenção. No Brasil e a maioria dos países do mundo, está proibido a caça a leões. Então não existe mais os leões em circos e tudo mais. Só que tem alguns países que é possível você caçar o leão. Então quando a pessoa caça o leão e vende um leão morto, ele vale aproximadamente $50 mil, um leão morto. E tem muitos que caçam o leão e vendem ele vivo. Então vende para feiras, para exposições, para zoológicos, safari, circos. Então ele vale muito mais vivo. Então eles dopam o leão desacorda, ele é vendido. Quando o leão acorda na jaula, ele fica louco. E você já deve ter visto essa cena em filmes. O leão ele fica andando de um lado para o outro. De um lado para o outro, sem parar, sem cansar, e vai, e fica andando, ele coloca as patas no lado da parede, anda, coloca no outro, ele fica louco querendo sair dali, e ele não para, e quando ele acorda tem água e tem carne, mas ele não chega na água e ele não encosta na carne, tão louco que ele está. Ele começa a pensar então naquela vida que ele vivia, aquela liberdade dele correr, dele caçar, talvez saudade da esposa, dos filhos, aquela vida de liberdade, e aí ele se vê trancado numa jaula de alguns poucos metros, e ele fica andando para lá e para cá, e para lá e para cá, até que ele vai acabando a energia, vai acabando a força, e ele desmaia. Ele fica um tempo desacordado, depois ele acorda, aí ele toma um pouco d'água, ele morde um pedaço de carne, restabelece um pouco da energia e começa a andar de um lado para o outro, sem cansar, sem parar, e vai, e continua, e continua, e continua, até que ele vai enfraquecendo de novo e desmaia de novo. Aí ele acorda, toma um pouco de água, um pouco de carne e continua. Sabe quanto tempo que o leão fica assim? Durante 6 meses. 6 meses. E tem uma coisa que acontece, às vezes o seu dono, o seu adestrador, ele fica olhando no olho do leão, todos os dias. Ele faz questão de acompanhar o leão, ele fica olhando no olho. E eles falam o seguinte, que conforme o tempo vai passando, e o leão vai se acostumando com aquela vida, o brilho do olho do leão vai se apagando. Aquele olho expressivo, aquele olho cheio de vida, aquele olho que brilha, ele vai apagando, se ofuscando. Conforme ele vai entendendo que ele não pode viver uma vida diferente daquela que ele está vivendo. Que ele está naquela jaula, eles têm que se contentar com aquele espaço, eles têm que se contentar com aquela água, ele tem que se contentar com aquela comida, na hora que coloca a comida para ele. E a vida vai saindo. Quando eu vi isso, eu pensei muito na nossa vida, na nossa realidade de vida. Às vezes quando a gente acorda, a gente está enjaulado. E a gente vê que a nossa vida fica limitada a um espaço, a um quadrado. E a gente vai condicionando a nossa mente em pensar daquela forma, daquele tamanho. E que não existe vida fora daquilo. Tem muitas pessoas que quando a gente fala de objetivos, de planos, de metas, esse assunto a pessoa não consegue se conectar. Isso não tem nada a ver com ela. Se você pergunta para algumas pessoas assim, o que você quer ser daqui 5 anos? Ou aonde você quer estar daqui 5 anos? Ela responde assim, aqui, ué. Se eu estiver no planeta Terra daqui 5 anos, tá beleza. A pessoa ela não consegue olhar para frente. Ela não consegue olhar para o futuro e diz, é ali que eu quero estar. É aquilo que eu quero ser. É aquilo que eu quero alcançar. Então ela vai sendo condicionada a viver naquele espaço e dizer assim, essa é a minha vida. Não existe vida fora desse espaço, desse quadrado. Eu posso correr, eu posso ficar bravo, eu posso bater nas paredes, mas é ali que eu vivo. E você não consegue sair daquilo. Talvez você já tenha pensado nesse momento, falei, caramba, será que ele está falando comigo?
Porque tem pessoas que viviam uma vida tão livre. Tem pessoas que tinham tantos planos, tinha tantos projetos. Tinha pessoas que ela era tão bem-humorada, pessoas que iluminavam o lugar onde chegava, com alegria, com otimismo, com amor ao próximo, com vida, com força, com coragem, animava todo mundo. E hoje ela precisa ser animada. Hoje ela precisa forçar uma simpatia, forçar um sorriso. Pessoas que tinham tanta força, tanta coragem. E hoje ela olha e fala assim, eu estou condicionado a um estilo de vida. E eu não consigo mais viver nada diferente disso. E a minha pergunta para você, já no início dessa mensagem, se você é uma pessoa que você já está identificando, que há anos atrás, você era uma pessoa, você vivia um contexto, e que hoje a coisa está pior, e que você vive um contexto que você não queria viver, que você já está matando os seus sonhos, que você já está se limitando, se condicionando a viver o que você vive. A pergunta para você é, o que fez você entrar nessa jaula? Talvez uma grande decepção. Talvez você passou por uma traição. Ou talvez você traiu a confiança de alguém. Talvez um casamento frustrado, quebrado. Talvez um momento de dívida. E você ficou com o nome sujo. Você tinha moral. Você tinha respeito e hoje você não tem mais. Talvez você era uma pessoa bem financeiramente. E hoje você está sofrendo as consequências de uma vida com um orçamento apertado. Algo que pode ter acontecido na sua vida, que colocou você numa jaula, que você está ali, você não vê vida fora daquilo, e o brilho nos olhos está se apagando. E você já não tem mais vontade ou força de sair disso. Talvez você, alguns anos atrás, você ainda uma pessoa fraca emocionalmente, você cometeu um aborto, e você carrega isso dentro de você, e você não se perdoa por isso. E essa situação colocou você numa jaula, e você não consegue sair de lá. Mas tem algo que coloca todos nós, ou pelo menos que tenta colocar todos nós dentro da jaula todos os dias, que são as más notícias. Hoje, quando você para na frente de uma televisão, quando você assiste um jornal, quando você lê uma revista de papel, uma revista online, um jornal de papel, um jornal online, um jornal na TV, quando você dá gasta tempo nas redes sociais, nos aplicativos, é tanta coisa ruim que a gente ouve, tanta coisa ruim que entra no nosso coração, na nossa mente, que vai apagando o nosso brilho, e vai drenando a nossa energia, a nossa fé. A nossa esperança de olhar para o futuro e ver um futuro melhor, a gente vai se condicionando a tudo que a gente vai ouvindo. E vai ficando aquilo amargurando o coração. Eu já falei isso aqui há alguns anos atrás, eu acho uma tremenda, desculpe a palavra, idiotice. Você na hora do almoço, você está almoçando, e você parar numa televisão e ficar assistindo programas policiais. Muitas más notícias, a gente não tem como parar, como evitar. Você está assistindo o jornal, você não pode ficar alienado. Você está assistindo o jornal, você está lendo o jornal, a notícia ruim vem. Não tem jeito. Mas muitas vezes nós escolhemos aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente quer ler, aquilo que a gente quer ver e aquilo que a gente quer ouvir. Muitos lares em Londrina, na hora do almoço, estão com a televisão ligada em programas policiais. Muitos restaurantes, eu arrisco a dizer que a maioria dos restaurantes estão com as televisões ligadas em programas policiais. E aí você está batendo um rango, um arroz, feijão, uma farofinha, um ovinho frito, tomatinho, beleza? E aí você olha para a televisão, tem um cara lá baleado, morto, duro, com o braço torto assim para cima. E aí você está naquele momento comendo, olhando uma cena daquela. Chega um videozinho pelo WhatsApp, tem ali o contexto do vídeo, tem o tema do vídeo, e você, o que você faz? Play. E aquilo vai entrando, tomando conta da sua mente, do seu coração, e vai tirando a sua esperança, vai tirando o seu amor ao próximo. Isso acontece com todos nós, e o pior é que não para no play. Você pensa assim, eu lembro da vida que eu tinha,
eu tinha muita liberdade. Mas agora eu estou todo ferrado aqui e eu vejo muita gente bem. O que eu vou fazer? Vou ferrar com a vida de todo mundo também? Então vamos compartilhar. Vamos mandar essa notícia ruim para frente. E aí você compartilha e manda para todo mundo. E está todo mundo sendo bombardeado por um monte de coisa. E isso tem afetado o nosso comportamento. E aí a gente vai olhando e fala assim, caramba, parece que eu estou entrando numa jaula. Parece que essas notícias têm condicionado a minha mente, o meu comportamento. Então eu vou me contentar com a minha aguinha, com o meu pedacinho de carne, e eu sei que isso aqui já está bom demais. O que nós temos que fazer? É mudar o conteúdo daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente vê. Mudar o conteúdo da carta. Eu não sei se você sabe da história de Thomas Edison. Thomas Edison é o inventor da lâmpada. E um dia, Thomas Edison, ainda uma criança, ele não estava ainda alfabetizado, ele chegou para a mãe dele e entregou uma carta. Mãe, a escola mandou essa carta para você. Aí a mãe abriu a carta e começou a chorar. E ela chorando e Thomas Edison olhando para ela assim, mãe, o que aconteceu? Você está chorando, você não para de chorar, o que está escrito nessa carta? Aí a mãe de Thomas Edison leu a carta para ele. Ele falou assim, aqui está escrito o seguinte, seu filho é um gênio. Essa escola não tem estrutura e não tem professores adequados para ensiná-lo. Então não traga ele mais para a escola, ensine-o você mesmo. E essa mãe fez isso, começou a ensinar Thomas Edison dentro de casa, alfabetizando ele dentro de casa. Passou alguns anos, ele então voltou para a escola, não para a mesma, arrumou outra escola, e ele tocou o barco, tocou a vida dele seguiu em frente. Anos mais tarde, ele procurando alguma outra coisa, ele achou o bilhete, ele lembrou desse dia. Aí ele pegou o bilhete e leu o bilhete. Aí ele percebeu que o bilhete tinha um outro conteúdo. E o bilhete dizia assim, para eu não errar as palavras, seu filho é confuso e tem problemas mentais. A nossa escola não tem estrutura nem professores capazes de ensiná-lo. Não leve ele mais para a escola. Ensine-o você mesmo. O conteúdo daquela carta, se fosse lido na sua essência, com conteúdo correto, ia matar o futuro de Thomas Edison. Ia acabar com a carreira dele. E o que seria de mim essa noite, aqui com o microfone na mão, sem as luzinhas em mim? Não ia ter graça nenhuma. O cara inventou a lâmpada. E não é só a lâmpada, não. Ele inventou a embalagem a vácuo. Ele inventou a bateria de carro. Está cheio de tatuado aqui na igreja. Sabia que Thomas Edison inventou a agulha que tatua as pessoas? Então, por causa do conteúdo de uma carta, mudou totalmente o destino. E talvez a gente não estaria falando aqui, você não saberia, a gente nunca teria ouvido falar em Thomas Edison. Mas ele foi o que foi, porque uma mãe acreditou e mudou o conteúdo da carta, e isso mudou o destino dele. Quantos Thomas Edison estão aqui essa noite? Quantas pessoas cheias de vida, cheias de talento, estão aqui hoje? Estão mortos nos seus talentos, estão mortos nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Porque o conteúdo da carta que você lê todos os dias está dizendo que você vive essa vida porque você merece viver essa vida. Porque é essa vida que você tem que se contentar. Realmente, se for por merecimento, todos nós aqui, sem exceção, era para a gente estar assim no quinto anel dos infernos, que é o que a gente merece. Por merecimento, sim. Mas Deus nos deu vida, Ele nos deu talento, Ele nos deu competência, Ele nos deu inteligência, nos deu sabedoria, nos deu força, raciocínio, coragem. Mas às vezes a carta que a gente lê todos os dias diz que a gente não presta e que a gente tem que se acostumar com essa vida que nós levamos e com esse olho opaco, ofuscado, sem brilho e sem vida. E o que nós devemos fazer? Além de mudar o conteúdo, escolher um conteúdo melhor da carta, das notícias que a gente ouve todo dia, nós precisamos também usar essa palavra como inspiração para nós, nos devolvendo a fé. Ao invés da gente olhar para as circunstâncias, para o problema, para a jaula, para as circunstâncias que a gente vive e reclamar, nós devemos olhar para o céu, olhar para a cruz e dizer:
O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós deveríamos falar: eleva os meus olhos para o monte, eleva os meus olhos para as circunstâncias e perguntar: da onde me virá o socorro? E a resposta é tão linda, que diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não deixará vacilar os meus pés, porque aquele que me guarda não fraquejará. E a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, trazer à memória aquilo que nos mostra quem nós somos. Pessoas que têm vida, que têm um Deus que dá vida e vida em abundância. Nós somos pessoas que teve um Deus poderoso, Criador, que colocou o Espírito dele dentro da gente, para a gente ser muito mais do que a gente pode ser. E na Bíblia a gente vê tantas histórias maravilhosas que nos inspiram. Eu quero compartilhar com você essa noite o que está escrito em Marcos, no capítulo 54, Marcos no capítulo 5, do versículo 24 até o 33. Se você quiser abrir a sua Bíblia, senão vai estar no telão. Marcos, capítulo 5, versículo 24 até o 33. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Esses a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo como essa gente tem te apertado de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. Vamos pensar um pouco e vamos contextualizar essa história. A mulher, ela estava sofrendo de hemorragia, sangue. Sangue é vida, certo? Há 12 anos, ela estava com vazamento de vida, com vazamento de sangue. Gente, 12 anos. Sabe quanto que é 12 anos? Sabe o que significa 12 anos? 144 meses. Ó, 149 meses com vazamento de sangue, com vazamento de vida. E a gente às vezes fica uma semana gripado, já quer morrer. Uma semana gripado, você já quer faltar na escola, faltar no trabalho, a gente começa a reclamar de tudo, falando meio fanho assim, e uma semaninha já destrói nossa vida. Essa mulher estava com 12 anos de hemorragia, de vazamento de vida. 12 anos. Quantas vezes a gente reclama por pouca coisa? Uma coisa é você passar por um perrengue de 15 dias, de um mês, quem sabe até um ano de sofrimento, seja físico, financeiro, emocional, problema familiar. Agora 12 anos vazando vida, 12 anos com hemorragia. Pensa numa anemia. Essa mulher devia comer beterraba pra caramba. Aquela anemia crônica, sofrendo por 12 anos. E às vezes a gente, por muito pouco, a gente começa a reclamar. A gente começa então a murmurar. E a querer morrer. E essa mulher por 12 anos estava assim. No versículo 26, ela havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Quem está com birra dessa palavra gastando? Gastar. Não dá assim um arrepio? Não dá arrepio? Não dá, gastar não rola mais. Lá em casa, por exemplo, a gente proibiu, está todo mundo proibido de vomitar. Desperdiçar um alimento não rola. Não tem jeito, está muito caro. Então não vomita, engole esse trem aí. Está todo mundo gastando. Essa mulher gastou tudo que tinha. Pensa você,
Naquela época que a AIDS estava moendo, pegando todo mundo, e estava assustando todo mundo. As pessoas, por falta de informação, achavam que se tocasse num aidético, então ela ia pegar a AIDS também. E essa mulher, pelo contexto histórico, pelas leis e pelo costume, ela estava impura. Ela não podia conviver com a sociedade. Pensa, 12 anos excluída de tudo, da sociedade. 12 anos. O que ela sentia? O desprezo, a solidão. Imagina você com uma doença que as pessoas falam assim, eu não posso, eu gosto do cara, conviver com o cara, estudei com ele, joguei bola com ele, a gente jogou videogame junto, mas agora ele está com uma doença que eu não posso relar nele, eu não posso chegar perto dele, que eu vou pegar essa doença também. E aí você começa a ver que toda a sua vida está indo embora, todos os seus amigos estão indo embora, tudo que você era, já era, perdeu tudo. Aí você fala assim, não posso ficar assim, então eu vou vender meu carro e vou buscar um tratamento. Aí você vende o carro, faz o tratamento em Londrina, não deu certo. A Bíblia fala que a pessoa piorava, aí você piorou um pouquinho. Mas eu não posso continuar assim. Vou vender um terreno, vou para São Paulo. Aí vou buscar um especialista lá, vou fazer o tratamento. Aí ela sofria com o tratamento, com muitos exames, vendeu o terreno, gastou tudo e ainda piorou. Eu falei assim, não dá. Vou vender a última coisa que eu tenho, vou vender minha casa, meu apartamento, vou para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos. Gastou tudo que tinha, sofreu e piorou. Aí volta para Londrina. Aí você fala assim, caramba, mas agora eu não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho mais nada para gastar. E eu não posso viver assim nessa solidão, nesse sofrimento. Como seria? Olha o desespero que a gente ia viver. E essa mulher estava vivendo isso. Então ela gastou tudo que tinha. Às vezes a gente gasta, talvez não dinheiro, talvez o seu desespero, talvez aquilo que você está vivendo e vendo que está com vazamento de vida. Às vezes você está com vazamento de alegria. Às vezes você está com vazamento de ânimo. Às vezes onde você senta, quando você levanta, tem uma poça de lágrima, uma poça de sangue. A alegria que você está deixando, está esvaziando, está saindo, está vazando. Está vazando a sua coragem, está vazando a sua força. Muitas pessoas quando passam por esse tipo de vazamento, quando ela vê que a vida está indo embora, talvez ela não gasta recurso financeiro, mas ela se envolve com pessoas. Então ela entra no namoro, sai do namoro, entra no namoro, sai do namoro, entra no casamento, sai do casamento, procurando outras alternativas, para ver se estanca esse vazamento. E aí vai gastando dinheiro com viagens, e vai fazendo tantas outras coisas, vai em busca de religião, de respostas. Essa mulher gastou os recursos financeiros, mas aquilo que eu e você estamos gastando todo dia, para estancar o nosso vazamento de vida. E a gente não consegue. E essa pessoa está vivendo isso. E isso a gente pode colocar também como exemplo para a nossa vida. Mas aí vem uma coisa muito legal. No versículo 27 diz assim, ela havia escutado falar de Jesus. Eu penso que a pessoa que foi falar de Jesus para ela era uma mulher também. A mulherada gosta de contar uma história e tal. Mas não é por isso não, é que ela convivia talvez com outras mulheres com problema. Então ela ouviu falar de Jesus. Pensa uma pessoa indo falar de Jesus para ela. Tem um cara chegando aí na cidade, tem uma pessoa, ela é nervosa demais. Essa pessoa é especial, essa pessoa é diferente. Ela está fazendo uns negócios aí que está deixando todo mundo assustado. E ela falou assim, como assim? O que ele está fazendo? Ele já curou paralítico, ele já curou cego. As pessoas estão sendo curadas. E onde ele passa, uma multidão tem vivido e corrido atrás dele, pelo monte de coisa bacana que ele está fazendo. E ela deve meio desconfiada, assim, será? Milagre, curando, paralítico? Sei não, qual o nome dele? Jesus. De onde ele veio? Veio lá de Nazaré. E alguma coisa vem boa de Nazaré? Ele é filho de quem? Do Zé. Do Zé, que Zé? O casado com a Maria. Falei, Zé, filho do Zé com a Maria. Não dá para acreditar nisso não. Aí daqui a pouco veio outra pessoa. Você ouviu falar agora dessa nova de Jesus? Agora, esses dias mesmo aí, ele mandou a tempestade, o vento parar. Você não acredita, menina? Até a natureza obedece o cara. Você está zoando comigo.
A tempestade parou, o mar parou. Ela foi ouvindo falar de Jesus. Isso foi enchendo o coração dela. Foi assim, epa, epa. E aí outra pessoa chegou e contou história. E foi outra pessoa que contou história. É o mesmo Jesus que a Toninha falou para mim, é o mesmo Jesus, esse cara está aí, vai passar aqui hoje. Ela ouviu falar de Jesus. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Qual o relatório que você está passando de Jesus para as pessoas? E a pergunta que eu faço para mim, que tipo de relatório? O que eu estou falando de Jesus para as pessoas? Estar aqui num púlpito, num palco, com o microfone na mão, falando é fácil. É só você dominar algumas técnicas que você faz. A questão é lá fora. Qual o relatório que as minhas atitudes eu tenho dado de Jesus? Qual o tipo de informação que as minhas atitudes, porque a gente é bom na fala. O nosso discurso é apurado. A gente tem uns versículinhos decorados. A gente fala legal. Talvez aquela pessoa que você convida pra caramba para vir para a igreja, talvez ela não aceita nunca o seu convite, sabe por quê? Porque sua fala está até legal, está massa. Não, vamos lá, a igreja é moderna, o pastor é uma bênção, o louvor é top, tem fumacinha assim, parece que a gente está nas nuvens assim, chegando no céu, e é muito barato. E aí você vai falando um monte de coisa, é legal e tal. Mas a pessoa faz uma leitura assim da vida, aí fala assim, mas esse cara fala uma coisa, mas vive outra. Eu não tenho vontade de ir lá. Eu não tenho vontade de conhecer esse Jesus aí. Qual o relatório que eu e você estamos passando de Jesus para as pessoas? Será que estamos fazendo as pessoas acreditarem que a vida delas tem solução? Será que as pessoas, ela tem olhado e falado assim, eu quero isso. Esse cara, eu quero. Como o nome dele? Jesus. É filho do Zé da Maria? É. Não interessa. Mas eu quero ele. Porque o que eu estou vendo através das suas atitudes, do seu comportamento, do seu palavreado, faz com que eu me apaixone pela pessoa sem conhecer. Mas a vontade de conhecer eu já tenho. Que tipo de relatório eu e vocês estão passando de Jesus? Então, ela chegou e ficou apaixonada. Eu falei, não, chegou minha hora, eu vou ser curado. Sabe o interessante que na Bíblia não tem nenhum relato até então, que se tocar na roupa de Jesus ia ser curado. Não tem. Isso aqui não está registrado na Bíblia. Mas ela cismou. Falou assim, esse cara é tão poderoso, que se eu relar na roupa dele eu vou ser curada. E ela foi. Imagina as barreiras que ela teve que passar. Uma pessoa rejeitada pela sociedade, não podia ter contato com ninguém, qualquer pessoa que relasse nela ia se contaminar também. E ela falou assim, não quero saber, eu vou. E ela foi. E eu acredito até que ela não foi assim, de salto alto, desfilando, mostrando para todo mundo que ela estava, porque ela estava fazendo alguma coisa errada. Então eu acredito até que ela foi abaixada, ela foi meio que se escondendo assim, e foi se entrando no meio das pessoas, dá licença, passando pelas pernas e tal, e relou na roupa de Jesus. E aí a Bíblia fala que naquele momento, ela sentiu algo. Ela sentiu que aquele vazamento de vida estava acabando, que a cura estava chegando, algo estranho aconteceu com ela, e ela estava talvez toda emocionada, dizendo, será que chegou meu dia? Será que isso aconteceu? Aí Jesus falou assim, quem me tocou? E eu acredito que ela falou assim, ai, lascou. Ela estava onde não devia estar. E Jesus, quem tocou em mim aqui? Alguém me tocou. Eu falei assim, Jesus, como assim alguém tocou? Tem um monte de gente apertando aqui. Tem um monte de gente encostando aqui. Eu falei assim, tem um monte de gente relando em mim, tem um monte de gente encostando em mim, mas eu estou perguntando, quem me tocou? Alguém me tocou diferente. Porque eu senti que saiu o poder de mim. E ela lá, escondidinha. Lasquei-me. E Jesus perguntando, quem é? Alguém me tocou de uma forma diferente. E aí ela falou assim, não tem jeito, vou ter que me entregar. E a Bíblia fala que ela se ajoelhou tremendo de medo. Tremendo de medo. E ela se ajoelhou e falou assim, fui eu. E ela deu o relatório, é mulher, né? Se fosse homem, ela falou assim, fui eu.
Mas a Bíblia fala que ela explicou, deu relatório. Aí ela falou, aí vendeu casa, aí vendeu terreno, foi para os Estados Unidos, aí lá, Jesus foi andando. E foi falando. Aí, nesse momento já tinha acontecido um milagre. Ela já estava curada. Ela sentiu que algo diferente aconteceu na vida dela. Mas aí esse Jesus é surpreendente, né? E quando ela, tremendo, ajoelhada, deu o relatório para Jesus. Aí eu acredito no segundo milagre que Jesus fez. Porque ela estava curada fisicamente, mas emocionalmente ela não estava curada. Porque ela foi tremendo aos pés de Jesus com medo. Quem que chega com medo? E ela tremendo de medo, falou assim, fui eu. Aí Jesus operou o segundo milagre. Ela falou assim, filha, pensa, 12 anos de rejeição, 12 anos de sofrimento, 12 anos de solidão, 12 anos sem sentir amor, carinho, afeto, respeito. Aí chega o nosso mestre e fala assim, filha, o que será que transbordou no coração dela? O que será que ela aconteceu? O que aconteceria com você se você tivesse 12 anos, sofrendo, e ninguém te dando a mínima? Aí chega um cara poderoso e fala assim, filha, ei, fica em pé aí. Ela sentiu o toque, ela sentiu amada, ela se sentiu respeitada, ela se sentiu gente de novo. Aí Deus curou, Jesus curou a autoestima daquela pessoa, chamando de filha. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz. E aí aqui eu acredito no terceiro milagre. A salvação. Porque Jesus, pelo menos o meu Jesus não ia falar assim, filha, a sua fé te curou. Vá para o inferno, com saúde, mas vai para o inferno. Não, vá em paz. E a minha Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Então naquele momento ele já estava salvando a pessoa, vai em paz. Se fosse nos dias de hoje, falava assim, fala o seguinte, toque meu cartão de crédito, vai no shopping, toma um banho de roupa e volta aqui poderosa. Volta aqui com a autoestima lá em cima. Você está curada, você está liberta. Você agora é chamada de filha. E ela foi curada. Foi curada do seu físico, foi curada das suas emoções e ela foi salva. E eu e você, como estamos essa noite? Qual é o vazamento de vida que você está vivendo? O que tem feito você perder o brilho nos olhos? Talvez você era uma pessoa cheia de vida, mas alguma coisa aconteceu na sua vida que está fazendo você perder sentimentos, perder o entusiasmo, perder a força, perder a coragem, perder a ousadia. Essa mulher foi ousada, ela deu um passo, ela falou assim, eu vou atrás da minha bênção, da minha cura. Aí muitos de nós não, a gente fica parado, preso na jaula. A gente fala assim, Jesus, eu estou aqui sofrendo aqui, há 12 anos, vazando vida para todo lado. Manda aí um pacote de fralda geriátrica ungida, que já está bom demais. E ele quer dar muito mais. Ele não quer uma solução paliativa. Ele não quer que você fique uma semana, um mês bem. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Que com um pouco de ousadia, chegar nesse Jesus e falar assim, Jesus, eu estou com um vazamento de vida. Eu olho para a minha vida e eu sinto que eu não consigo viver nada diferente do que eu estou vivendo. A minha fé, ela está acabando. Ou ela já se foi. Talvez você entrou aqui essa noite, você talvez que visita a gente pela primeira vez, você ouviu um relatório errado sobre Jesus. Talvez você ouviu falar de um Jesus carrasco. É um Jesus que você tem que chegar nele se você estiver puro, santo. Você tem que largar todos os seus BO para chegar nele. É um relatório errado.
Sabe o que era legal nos milagres de Jesus? Jesus ele não ficava jogando na cara o porquê que a pessoa estava passando pelo problema. Ela não chegava assim, você também foi atrás desse seu problema aí, hein? Você está com esse vazamento aí também. Mas olha o que você fez semana passada. Olha como é que é a tua vida. Jesus não fazia isso. Jesus, ele curava, ele efetuava o milagre para aquele que era vítima ou para aquele que caçava o problema. Porque Jesus não veio jogar nada na cara de ninguém. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele veio operar o milagre, independente de quem você é, o que você fez, o que você não fez. Ele só quer solucionar o vazamento que está na minha e na tua vida. Curar o meu e o teu coração. E Ele não quer saber do jeito que você está. Se você merece, se você não merece. Se você é culpado ou não é culpado. Se porventura você veio aqui pela primeira vez, você é o primeiro contato que você está tendo numa igreja. Talvez você já esteja ouvindo um Jesus diferente do que você ouviu aí atrás. Aí fora, na sua vida. Ele está dizendo assim, filho, filha, vem. E eu quero efetuar um milagre em você. Eu quero estancar esse vazamento de vida que está em você. Talvez você já tenha uma experiência com Cristo e você está se afastando, você está afastado dele. E você pode estar falando assim, Deus, eu me identifiquei com essa palavra. Eu sou uma das pessoas que realmente está aqui sentada e eu estou com vazamento de vida. Tenha misericórdia de mim. A última música que a gente cantou antes da mensagem, eu falei para os meninos repetirem porque ela tem tudo a ver com a mensagem, até a galera pode subir aqui se quiser. Jesus é um Jesus de milagre. A gente ouve esse monte de notícia ruim, porque isso dá ibope. As televisões não colocam essas notícias à toa, porque elas gostam. Simplesmente é o que dá ibope, é o que faz as pessoas estarem na frente da televisão ouvindo. Mas se as televisões começassem a falar sobre aquilo que o nosso Jesus ainda faz, eles estariam falando só em Londrina, o pau está quebrando, Jesus está curando, as maravilhas estão acontecendo, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas de tudo quanto é tipo de doença física e da alma. O milagre ainda acontece, Jesus ainda está fazendo um monte de coisa. O problema é que eu e você a gente não vê mais. Nós estamos naquela jaula e a gente está se contentando, se condicionando a esse estilo de vida. E Jesus te trouxe aqui. Nessa noite, no domingo à noite, Ele parou você e falou assim, escuta, amanhã é segunda-feira. Você vai continuar com esse vazamento? Você vai deixar vazando vida dentro de você? Você está contente com esse estilo de vida? Se você não está contente, então vem e me toca. Chame a mim. E eu quero curar o vazamento de vida que está em você. Ele está aqui essa noite para fazer isso. E é só você acreditar, porque Ele ainda opera milagres. Ele ainda cura. Ele ainda transforma. Ele ainda salva. E a gente tem que acreditar nisso. Então vamos começar a selecionar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê. Vamos mudar o conteúdo da carta, para que você possa acreditar que você pode ter uma vida muito melhor. E Ele essa noite, Ele quer estraçalhar, Ele quer quebrar o cadeado dessa jaula, Ele quer abrir os portões dessa jaula, porque Ele quer te dar vida, e vida é abundância. E a vida em abundância não é uma jaula com TV a cabo e com os quadrinhos bonitos, com abajur. A vida em abundância é muito mais daquilo que a gente está vivendo. Ele quer fazer muito mais todos os dias e toda semana por nós. Basta a gente aceitar o chamar que Ele tem para dar. Vamos cantar essa canção. E que se você precisa de cura, se você detectou que você está com vazamento de vida, clame, peça a Ele, e Ele tem o milagre para você. Nada é impossível para ti, nada é impossível. Tens o meu mundo em tuas mãos.
impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Qual que é a parte prática dessa mensagem? Você selecionar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você escuta. Mas também você usar a palavra de Deus como um recurso de inspiração, de colocar você no lugar que você deve estar. Eu quero começar uma campanha aqui. Tem uma prática que acompanhou as famílias cristãs ao longo de muitos anos, e eu vejo que isso tem acabado, que é isso aqui, ó. Quantos sabem o que é isso aqui? Hã? Caixa de promessa. Isso aqui deve ser a única fonte? Não. Isso aqui deve ser o seu único contato com a palavra de Deus? Não. Mas isso aqui ajuda a gente pela manhã. Ao invés de você ir atrás de notícias ruins que vai matar e drenar suas energias, é legal você pegar uma caixinha dessa, abrir um versículo pela manhã e antes de ir para o trabalho, você se alimentar. E aí você pode pegar um versículo como esse aqui, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Aí você lê aquilo, isso vem como um remédio para a alma. E você começa a dizer: Deus, o Senhor está comigo. Posso confiar mesmo nessa palavra, Jesus? Eu posso sair dessa casa, pegar esse busão, pegar esse carro, enfrentar esse trânsito, enfrentar as pessoas, enfrentar o leão. Porque muitas vezes você ouve uma palavra, mas vem um inimigo e fala assim: ó, não adianta, você não vai sair dessa escravidão, você não vai sair dessa jaula, você está onde você merece, você caçou o problema, você está só vivendo a consequência das suas escolhas. E ele fica mentindo para nós todas as manhãs, ele fica mentindo para nós todas as noites, e ele não quer que a gente saia, que a gente seja livre. E aí quando você tem um contato com a palavra, isso transforma a sua vida, transforma a sua mente, transforma o seu coração, traz cura e liberdade. R$12 eu paguei nessa parada aqui, lá na livraria lá, não lembro, Família Cristã, R$12. Aí você pode buscar alimento para a sua alma todas as manhãs, ou então antes de ir dormir, tirar uma promessa dessa e dormindo e falando com Ele. Você vai ver algo novo acontecer na sua vida, porque eu acredito que Jesus Cristo, através da sua palavra, Ele cura, Ele transforma, Ele traz saúde para o nosso coração, para a nossa mente. Que o Senhor abençoe essa semana. Domingo que vem nós teremos o segundo e último capítulo dessa série. Gostaria que você viesse, trouxesse mais alguém, porque Jesus vai fazer muita coisa linda no meio de nós. Deus te abençoe. Senhor, obrigado por este culto, obrigado por essas músicas, obrigado pelos voluntários, obrigado por tudo que aconteceu nessa noite. Nos leve para casa em segurança, nos dê uma semana de paz, de tranquilidade, de conquista, e que a gente possa entender, Senhor, que nós temos condições de ter uma vida plena, uma vida com liberdade, cheio de vida emocional, cheio de vida no nosso corpo, Senhor, e que algo poderoso possa acontecer na nossa vida essa semana, e que na semana seguinte, na semana que vem, nós possamos estar aqui compartilhando com nossos amigos, dando um relatório de Jesus, que Ele ainda transforma, Ele ainda cura, Ele ainda liberta. Seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até semana que vem.